falar para vocês, né, sobre o conteúdo dos subject pronouns. Bom, o que são subject pronouns? São os pronomes sujeito. O que são pronomes sujeito? Bom, primeiro vamos aprender o que é sujeito, o que é pronome, o que é substantivo, né? Bom, o substantivo, primeira coisa, o que é substantivo? Substantivos são nomes de coisas, né? Então, é um nome que eu dou a qualquer coisa, na verdade. Um celular é um substantivo. Livro, substantivo. Pessoa é um nome, é um substantivo. Amor é um nome de um sentimento, é um substantivo. Sentimento é um substantivo. Sol, substantivo. Chuva, funcionário, professor, tudo isso é substantivo. Então, substantivos são nomes que a gente dá às coisas, às pessoas, a sentimentos, acontecimentos naturais ali da natureza, ok? Então, certo. Agora vocês já sabem o que é substantivo. Por que isso é importante? Vocês já vão saber. Bom, agora vamos aprender o que é sujeito. Sujeito, o que é o sujeito da frase? Coisa complicada? Não tem nada de complicado. Um sujeito na frase é quem age, tá bom? O sujeito da frase é normalmente quem age, é sempre na verdade ali, né? Quem age. Então tá antes do verbo principal, normalmente no início da frase. Então se você falar assim, ó, Robert, vamos falar Roberto por enquanto, né? Roberto estuda inglês. Roberto estuda inglês. Roberto é o sujeito da frase. Por quê? Porque é ele que faz algo. É ele que age. Roberto estuda. Quem que estuda? Roberto. Roberto é o sujeito da frase. Então, o sujeito da frase é quem age, quem é ou quem está em algum lugar. Quem faz alguma coisa, certo? Porque se eu falar assim, eu estou em casa, quem é o sujeito da frase? Eu. A palavra eu, né? O pronome eu é o sujeito da frase. Por quê? Porque sou eu que estou em casa. E estar é um verbo, certo? Então, antes do verbo ali, quem está, sente, faz. Uma pessoa que age na frase é o sujeito, certo? Ok, então pronto. Já desmistificou aí essa coisa de que é muito difícil o sujeito, né? Agora, o que é pronome? Pronome, o que é pronome? Pronomes são palavras que vão substituir um nome. E a gente viu que o nome é um substantivo, né? Então, o substantivo é um nome de alguma coisa. Então, os pronomes, pronome, ele substitui um nome, ou seja, substitui um substantivo, né? O nome de alguma coisa. Se eu falar o celular, qual que é o pronome que eu posso substituir pelo nome celular, pelo substantivo celular? Ele. Se eu falar Roberto, né? Vamos usar o Roberto aqui de novo. O nome do Roberto que eu criei aqui. Roberto. Roberto, qual que é o pronome que eu posso substituir pelo nome Roberto? Ele, certo? Qual que é o pronome que eu posso substituir pelo... Deixa eu ver aqui, pelo nome Ângela. Ela. Então, toda vez que eu for substituir um nome, é porque eu tenho que usar o pronome. E quais são os pronomes do português? É o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ali no ele a gente tem ele ou ela, eles ou elas, claro, né? Então, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Ok, e no inglês a gente também tem esses pronomes, é o que a gente vai ver agora, que são os subject pronouns. Subject, sujeito. Então, o pronome sujeito. Então quer dizer que além dele estar substituindo o nome de alguma coisa, ele está como o sujeito da frase, ou seja, ele sempre vem antes de um verbo. Por isso que sempre que a gente vai conjugar um verbo, a gente coloca essa lista de pronomes antes. Entendeu? Por exemplo, no português, vamos conjugar o verbo amar, né, no presente, como seria o presente simples do inglês. Vamos lá.
Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Ok. Conjugamos o verbo amar, certo? E no inglês, como ficaria isso? I love, you love, he, she, it loves, we love, you love, they love. Isso na afirmativa, tá? Mas peraí, o que você falou aí? Essa lista, Tyra? I, you, he, she, it, we, you, they. Que são esses negocinhos aí? São os pronomes sujeito. Então, o que é o referente ao eu no português? No inglês a gente usa I. É a letra I maiúscula, sozinho. A gente fala I. Essa letra, quando for escrita, ela sempre, em qualquer posição da frase, ela tem que estar maiúscula, certo? I. Por quê? Porque o eu é muito importante, ele sempre tem que estar maiúsculo. Não esqueça disso nunca. Então, eu, I. Você. Como que eu vou falar o você? Por exemplo, estou falando com você agora. Como que eu vou falar o você? You. 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 Yes, you. Você mesmo. Como que eu vou falar ele? Por exemplo, o Roberto, que a gente estava falando agora. Eu não quero falar o nome Roberto, eu quero falar ele. Então, como que eu vou falar o ele? He. 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 Né? Igual he. He. Certo? E se eu for falar de uma mulher, de uma garota, uma menina, né? Eu vou falar she. Então vamos falar da Angela, por exemplo. She, ela, certo? E no inglês tem uma peculiaridade que é um pouco diferente do português. Porque no português, quando é um celular, uma pessoa, uma coisa, tanto faz. Eu vou falar ele ou ela. Tanto para uma coisa, ou uma pessoa, ou um animal. No inglês, não. Nós temos o pronome que a gente chama ele de pronome neutro. Ele, no português, o similar a ele seria ele ou ela, para coisas e animais. Só que no inglês, ele é neutro. Por quê? Porque coisa é coisa. Coisa não tem gênero, não tem sexo. Uma coisa não é feminino nem masculino. Então, se eu estiver falando, por exemplo, do laptop, né, do notebook, que a gente fala notebook. Se eu estiver falando do laptop, por exemplo, eu vou falar it. It. Por quê? Porque é uma coisa. E essa coisa não é ele nem ela. É uma coisa, é neutro. It. Se eu estiver falando de um cachorrinho na rua que eu não sei se ele é macho ou fêmea, ou então simplesmente, né, por ser um cachorrinho, um animalzinho que tá na rua. It. Se eu estiver falando de um animal meu de estimação, você pode falar it, né? Eu posso falar it, se eu quiser. Mas, como eu tenho uma afeição, é óbvio que eu vou falar he or she. Por exemplo, eu tenho 4 cachorrinhas e 2 gatinhos. Uma é fêmea, né? Dos gatinhos, uma é fêmea e o outro é macho. Então, se eu estiver falando, né, da minha gatinha fêmea, eu posso falar she. Eu tenho, né, uma afeição por ela. É minha gatinha, eu sei que ela é fêmea, então eu posso falar she. E o gatinho, he. Agora, na rua, você também pode falar, né? A não ser que você queira falar it, não tem problema, é neutro, tá bom? Quando você não souber o sexo do bebê, por exemplo, é menino ou menina? Is it a boy or a girl? Eu também posso usar esse it para me referir a um bebê, né? Se eu não sei se é se é menino ou menina. Então, se eu não sei se é menino ou menina, eu falo it, tá bom? Ok. E aí, esses foram do singular. I, you, he, she, it. E agora do plural. Se eu estiver falando de mim e de outra pessoa, ou seja, nós, eu posso falar we. Nós, we. A música We Are The Champions. We are the champions, my friends. Nós somos os vencedores, meus amigos, né? Então, we are, nós somos. Você tá falando de você e de outra ou outras pessoas, certo? Se você estiver falando diretamente com alguém, a gente viu que a gente fala you. E se for com mais de uma pessoa? You. No inglês não tem essa diferença. Do mesmo jeito que eu tô falando com você agora, tô falando com você, certo? You. Mas se tiver mais de uma pessoa aí com você vendo esse vídeo? You. Né? Tô falando com todos vocês. E aí, se for a Beyoncé no show dela com milhares de pessoas? You. Ela vai falar, eu amo vocês. I love you. Ou seja, esse you é pra falar de
de todo mundo ali, é o vocês. Então, você ou vocês no inglês é igual you, certo? E se eu estiver falando agora, vamos para a terceira pessoa do plural, é a última. Se eu estiver falando com alguém sobre dois homens, ou seja, eles. Como que eu falo isso em inglês? His? Não existe isso, né? Senão vai ser outra coisa. They. Então, quando eu estiver falando sobre dois homens, ou seja, eles, vai ser they. E se for duas mulheres? They. E se for um computador e um celular? They. E se for um computador, um celular e uma mulher? They. Um computador, um celular, uma mulher, um homem? They. Então, qual que é o plural de he, de she, de it? They, certo? Então, os livros estão sobre a mesa, né? Eles estão sobre a mesa. They are on the table. The books are on the table, ok? Se eu tiver naquela frase, the books on the table, que é a mais famosa de todas. Bom, se eu estiver falando, por exemplo, dos cachorros, que eles estão lá fora, né? Ou as cadelas estão lá fora, né? Porque eu tenho 4 cadelinhas, 4 titios. Então, como que eu vou falar? They are outside. Elas estão lá fora, ok? Então, esse they pode ser, né, o plural de he, de she ou de it, certo? Então é isso, pessoal. Gostaram do vídeo? Se tiverem gostado, por favor, comentem aqui embaixo, tá? Comentem, coloca ali, vai nos comentários, fala o que você achou do vídeo, fala se te ajudou, se foi esclarecedor, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Então, qualquer coisa, por favor, manda um comentário aí, que a gente gosta, né? Eu gosto aqui que vocês interajam, quero que vocês interajam aqui comigo. Por favor, dá um like aí e é isso, tá bom? Até o próximo